E aí galera, eu sou o Lucas Tadeu e bem-vindo ao meu canal. A gente vai falar hoje de NBA, especificamente do Denver Nuggets. O Denver Nuggets está na terceira vez na sua história na final de conferência, batendo o Clippers, um dos favoritos ao título. Mas antes da gente falar dessa partida e dos playoffs em si, vamos falar da temporada do Denver. Na temporada passada, a gente vê o Denver em segundo e perdeu nos playoffs, sendo eliminado pelo Portland Trail Blazers numa série de 7 jogos, o que foi frustrante para os torcedores e para o próprio time, pois eles tinham um time melhor, um ranqueamento melhor. Entrou nessa temporada como o terceiro, talvez o quarto ali favorito do Oeste, atrás dos dois times de Los Angeles e talvez do Houston Rockets. Com isso, nessa temporada, até o momento da pandemia, eles tinham o melhor terceiro recorde do Oeste, o que era de se esperar. Após a pandemia, veio a bolha, e na bolha eles começaram com uma campanha 3-5, naqueles 8 jogos de temporada regular que eles fizeram. Uma campanha negativa, não muito boa para o terceiro melhor time do Oeste, que tanto se espera. Mas teve coisas positivas, eu acho que o Michael Porter Jr. apareceu muito bem, é um jogador que o Denver, apesar de às vezes não aparecer o jogo todo, ele aparece em momentos cruciais, ele teve jogos para mais de 30 pontos. Então acho que esse foi o diferencial ali que talvez possa ter acendido ali uma chama no Denver numa possível final, quem sabe. O time não era cotado para essas finais, porque os dois times de Los Angeles, né, com LeBron James e Anthony Davis de um lado, Kawhi e Paul George do outro, e mais o incrível elenco que tinha o Clippers, eles não eram cotados para essas finais. Olhando para esse time, eu acredito que ele é um dos elencos mais completos da NBA, pois eles têm jogadores para todas as posições que jogam muito bem dos dois lados da quadra. Plumlee, por exemplo, é um center que defensivamente é muito bom, não se destaca ofensivamente. Jokic é um cara que defensivamente é bom e ofensivamente produz muito, triple-doubles, double-doubles direto para ele. E tem outros jogadores que, se aparecerem, podem deixar a franquia muito forte. Jogadores como Paul Millsap, que tem mais de 30 anos, ele é o jogador mais experiente desse time. O Gary Harris é um ótimo defensor e mata muitas bolas de 3. O Jeremy Grant, grande jogador, adição fantástica vindo do Oklahoma. E o Jamal Murray, que nesses playoffs está sendo espetacular, mas antes não estava. Quando eu falei que esse time podia ficar perigoso, né, nos playoffs, se todos os jogadores aparecessem, o Jamal Murray foi o primeiro a aparecer. Quando ele recebeu o max contract dele, no começo da temporada, o Denver foi muito questionado. E na temporada e no começo da bolha ele não justificou esse contrato. Mas, nos playoffs, o cara destruiu. Ele foi um dos cruciais para o Denver chegar onde está. Agora, vamos falar sobre a primeira rodada dos playoffs. O Denver Nuggets enfrentaria o Utah Jazz. Eu, particularmente, não acreditava que o Utah Jazz poderia deixar o Denver numa situação tão acuada como deixou. Porque o Utah não foi um grande time na temporada e ainda sem Bogdanovic, sem Mike Conley em algumas partidas, isso podia fazer com que o Utah não jogasse tão bem. E foi o que aconteceu no começo da bolha. Mas teve um cara em especial no Utah que destruiu. O nome dele é Donovan Mitchell. Anotou 57 pontos, fez mais 2 jogos para mais de 40 pontos, venceu a série basicamente, né? E foi isso, assim. Mas o Jamal Murray e o Jokic não deixaram isso acontecer, né? O Jokic teve atuação de gala nos 7 jogos, eu acredito. Até nos jogos em que ele não pontuou muito, ele jogou bem, ele sempre joga bem. E o Murray, dos 7 jogos, 5 ele foi espetacular. O Gary Harris, talvez esse tenha sido o maior problema da série. Ele estava machucado, ele ficou fora dos primeiros 4 jogos. Então, eu acho que esse foi o problema, talvez, ali nos primeiros 4 jogos, quando o Utah abriu 3-1 na série. E quando ele volta, ele acrescenta muito na parte defensiva. E o Murray, voltando a ele teve 3 jogos para mais de 40 pontos, sendo o jogo 6, assim, determinante, que é aquele jogo em que precisava forçar o jogo 7, ele jogou demais. E o Jokic teve duplos e triplos, teve no jogo 7 uma situação espetacular e conseguiu fazer o Denver passar para as semifinais. Então eu via o Denver como forte candidato a essa semifinal. Não achava que o Utah ia fazer o que fez, mas acabou acontecendo e a série foi para 7 jogos aí. Antes de avançar para as semifinais, vale lembrar que a série de Utah estava 3-1. E séries 3-1 são muito difíceis de ser viradas na NBA. São poucos times que conseguiram. A última vez antes do Denver Nuggets tinha sido o próprio Cleveland Cavaliers quando se consagrou campeão em 2016. Agora, vamos para as semifinais. Os Nuggets enfrentariam o time cotado a ser campeão nesse ano, o LA Clippers, de Kawhi Leonard, Paul George,
Lou Williams, Montrezl Harrell, Red Jackson, Morris, esse time é espetacular. E Los Angeles abriu 3-1 de novo na série, jogando muito bem. Denver ali no jogo 3, deixando escapar a vitória no final. Então foi algo assim que pareceu, o Denver parecia estar morto depois do jogo 4. E no jogo 5 também. No primeiro tempo do jogo 5 foi horrível do Denver. Então todo mundo acreditava que a final de conferência seria a Batalha de Los Angeles. Mas esqueceram de avisar um time, que é os Nuggets, né? Os Nuggets, no jogo 5, o Paul Millsap, que eu falei que precisava aparecer, ele apareceu, anotou 14 pontos, deixou o time vivo. E o outro jogador que eu falei que precisava aparecer também, o Michael Porter Jr., ele apareceu com uma bola de 3 no final, espetacular. Depois ele pega um toco sensacional e numa bola de 3 ele pega o rebote, sofre a falta, mata os 2 lances livres e vence a partida para o Nuggets, aquela partida 5 crucial. Depois na partida 6, Jamal Murray aparece, consegue forçar ali o jogo 7, mas antes, né, de falar do jogo 7, tem que falar que no jogo 6 o LA abriu 16 pontos de vantagem e Jamal Murray e Jokic jogaram demais. Jeremy Grant também apareceu muito bem e conseguiram forçar o jogo 7. No jogo 7 o primeiro tempo foi muito equilibrado e no terceiro quarto o LA abriu uma vantagem ali que talvez poderia decidir a partida, mas não foi, né? O Denver montou aí um esquema defensivo, fazia o time do Clippers forçar muitos arremessos contestados ou no final do cronômetro, que fez o time entrar em colapso. Assim, o Kawhi Leonard e Paul George foram anulados pela defesa do Denver, coisa que a gente não tinha visto assim na série. A gente viu o Paul George às vezes não jogando tão bem, mas aí é do Paul George, a gente nunca sabe quando ele entra para jogar ou não. O Kawhi, a gente nunca tinha visto ele ser tão mal, principalmente numa partida tão decisiva. E o jogo 7 foi marcado pelos 2 melhores jogadores do Denver, né? O Nikola Jokic, ele teve 16 pontos, que não é alto, né, para a média dele, mas ele teve 13 assistências e 22 rebotes. Sendo esses 22 rebotes o recorde de rebotes no jogo 7 nos playoffs. Jamal Murray fez 40 pontos, teve algumas assistências e jogou demais. Até defensivamente ele foi muito forte, isso que não é a praia dele ser um jogador tão defensivo, e ele foi muito bem. O Lou Williams não jogou bem, Paul George pior que o Kawhi, e aí a gente não sabe o que acontece ali naquele time, que parece que do nada eles querem entregar a partida, eles perdem a vontade de jogar, parece. O LA ficou 6 minutos no quarto período sem marcar uma cesta de quadra, fez 4 pontos sendo que foram de lances livres. Então, um time que queria ser campeão, que era cotado a ser campeão, não pode ser anulado como foi pelo Denver. E detalhe, 3-1 estava essa série. A série acabou 4-3 para o Denver. O Denver é o primeiro time na história da NBA que virou 2 séries no mesmo ano, de 3-1 para 4-3. E também, se juntar com os playoffs do ano passado, é o segundo time que consegue forçar 4 jogos 7 seguidos. O outro foi o próprio Denver Nuggets na década de 80. Agora são sinais de conferência. O Denver Nuggets vai pegar o LA Lakers. O Lakers conta com LeBron James e Anthony Davis, que quando jogam em altíssimo nível combinam para mais de 50 pontos e é quase impossível para eles. Mas tem um fator que às vezes Anthony Davis não arremessa e aí ele acaba sendo meio que anulado numa partida. Não foi o caso nas últimas partidas, mas acontece de vez em quando. Ainda esse time conta com Kentavious Caldwell-Pope, Kuzma e Rajon Rondo, que estão jogando muito bem, principalmente na série contra o time do Houston. Estão ajudando esses All-Stars, então a expectativa é que eles sejam os favoritos. Foram os melhores times o melhor time no Oeste, o segundo melhor time da NBA. Então a expectativa deles é muito grande, ainda mais com o LeBron James querendo mais um título e o Anthony Davis querendo seu primeiro título. A minha aposta é no Lakers em 7 jogos, porque a gente sabe o quanto o LeBron James adora jogar a pós-temporada, principalmente esses momentos decisivos que são as finais de conferência e as finais da NBA. A gente sabe que ele chegou em 9 finais seguidas, a gente sabe que ele virou, por exemplo, a série em 2017, quando estava no Cleveland, contra o Boston, que o Boston abriu 2-0 e perdeu. No jogo 7 jogou demais, e as médias dele são espetaculares, são mais de 25 pontos, mais de 6 assistências, mais de 6 rebotes. O cara faz de tudo dentro da quadra, é um dos melhores passadores, e a gente sabe que o time do Lakers depende muito dele e ele nunca desaponta. Além disso, o Denver Nuggets jogou 2 séries de 7 jogos, tendo que jogar 4 jogos seguidos nas 2 séries.
de eliminação. Então é difícil, né? Porque assim, eu digo 4 porque quando tá 2-1 você perde o quarto jogo ali, fica 3-1. É basicamente impossível, né? Basicamente impossível, não, né? Porque acontece. Mas às vezes, muitas vezes, isso não chega ao jogo 7. Então o Denver teve que enfrentar ali 6, 7 jogos de ter que vencer aquela partida obrigatoriamente, senão ia para casa. Então o cansaço evidentemente é muito mais forte, porque o Lakers jogou 10 jogos e nenhum foi de eliminação. Porém, eu não ficaria surpreso se os Nuggets levassem essa. Pois é um time resiliente, eles já provaram isso nessa pós-temporada, assim, na última pós-temporada, apesar de ter perdido para o Portland, eles foram resilientes, jogaram os 14 jogos também. Então é um time que muitas vezes parece estar morto ali, você dá o time como morto, mas na verdade eles estão ali, estão na batalha sempre, e nesses playoffs eles estão conseguindo provar isso. No ano passado pararam, mas esse ano estão aí e podem surpreender os Lakers. Dentro da quadra, eu acho que o segredo para o LA vencer é continuar fazendo o jogo deles, é não botando Dwight Howard, McGee muito tempo na quadra, tentar jogar com um quinteto mais baixo e deixar LeBron James e Anthony Davis tomar as ações ali dos Lakers. Já para o Denver, eu acredito que eles têm que conter o garrafão. Porque se eles contendo o garrafão, pelo menos ali o Anthony Davis, né, anular ele é quase muito difícil, mas você pode conter ele. Então, contendo ele vai fazer com que o LeBron force as jogadas para dentro, talvez force as jogadas para o perímetro. E nos dias que a bola não cai no perímetro, o Lakers normalmente tem problemas, né, com o Kuzma, com KCP, o próprio Rondo, Danny Green, que desse ano não está, né, aparecendo muito. E então eu acho que esse é o segredo ali pro Denver defensivamente. Ofensivamente é forçar ali, alimentar o Jokic. Ele é muito bom no trabalho de pés dentro do garrafão, mesmo contra o Anthony Davis, que provavelmente vai ser o duelo mais frequente ali dentro do garrafão. Eu acredito que ele leve a melhor ofensivamente, o Jokic, porque esse trabalho de pés dele é sensacional. E a bola de 3 dele, o mid-range também, é muito bom. Então o Anthony Davis vai ter que ficar ligado, não vai poder dar espaço para ele. Não é um pivô que joga só dentro do garrafão. E ele também tem o passe, então o Anthony Davis vai ter que ficar muito na cola dele. Então eu acredito que essa é uma das chaves ofensivamente. E a outra é as bolas de Grant, as bolas de Millsap, Murray e o Gary Harris matarem as bolas de fora. Não poderem errar as bolas de 3. Porque eu acredito que as bolas de 3 do Denver são mais eficientes que as dos Lakers. Então, se tiver um bom trabalho defensivo e as bolas caírem, o Denver tem muita chance nessa série. Outro ponto, eu acho que o Mark Malone é um técnico melhor que o Vogel. O Mark Malone, para mim, nas duas séries, ele teve que adaptar o time dele para jogar contra os dois times muito diferentes e em jogos seguidos de eliminação, que eu acho que isso mostra muita força dele. Dentro ali, o elenco confia nele, ele mudou várias vezes ali quinteto dentro da quadra, mostrou que o time tem variação para jogar, mostrou que mesmo às vezes sem Jokic e sem Murray o time consegue defender bem, consegue pontuar. Então eu acho que ele tem uma leitura melhor de jogo do que o Vogel. Eu acho que o Vogel muitas vezes se perde na leitura e aí ele acaba botando, por exemplo, numa partida que tá difícil, bota o LeBron James e o Anthony Davis de volta na quadra, que é óbvio, porque você tem um dos dois melhores jogadores da liga que você tem que fazer. Mas eu acho que nessa parte de analisar os quintetos, onde ele pode tirar proveito, eu acho que o Mark Malone consegue ser melhor nessa parte. E o placar do jogo tá aqui, ó. Esse é o placar do jogo 1. Bela vitória do Los Angeles Lakers, LeBron James jogando demais, o time jogando junto. Mas mesmo assim, eu acredito que essa série vai ser muito longa. E esperamos, né, que ela seja muito longa, porque são dois times jogando um belíssimo basquete. Essa foi a minha análise do Denver nessa pós-temporada. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal, por favor. E também eu participo de uma página no Twitter, @pbNBABR, que fala sobre NBA, a gente acompanha os jogos e tudo mais. Então quem puder seguir lá também, agradeço, vai ajudar muito. É nóis.